Oi, gente! Na aula de hoje eu vou te ensinar a fazer essa bolsa aqui em tecido com um bolsinho super charmoso aqui na parte da frente. Eu vou fazer as alças em sintético para dar um charme todo especial para essa bolsa de tecido que a gente adora fazer. E também vou colocar aqui o sintético como detalhe. Eu vou ensinar esse viés aqui de sintético de um jeito super fácil que vai te facilitar a vida. Inclusive, eu vou fazer essa peça numa máquina doméstica. Então, se você ainda não me segue lá no Instagram, fica aqui o convite, já curte esse vídeo, já se inscreve nesse canal e já comenta o que você achou sobre esse vídeo. Lembrando que o material, o e-book com as medidas dessa peça e o molde em tamanho real e as medidas da alça e tudo mais estão aqui na descrição. Então eu não vou perder tempo nesse vídeo falando sobre medidas nem nada, mas você consegue baixar aqui na descrição tudo isso para você reproduzir ela igualzinha. Se você quiser aprender a fazer bolsas mais completas e que geram mais desejos nas mulheres de uma forma simples e descomplicada, aqui na descrição também está o link para o meu curso, onde eu vou te ensinar todas essas peças, além de alguns bônus que eu preparei exclusivamente para você. Eu espero que você goste. Bora pra aula! Bem, então vamos começar aqui, ó, só mostrando rapidinho, tá bom, os materiais que a gente vai usar. Então, pra fazer a parte de fora, eu tô usando um tecido já dublado, tá bom? Então, se você quiser saber o que é essa dublagem, como que faz essa dublagem, tem um vídeo no canal explicando sobre estruturação e eu falo sobre a dublagem, que é parte da estruturação, tá? Por ele já estar dublado num TNT 100, que é um TNT bem grosso, então esse tecido é um tricoline, mas ele já tá bem estruturado. Eu vou fazer na manta mesmo. Eu também dou lá algumas ideias de fazer em espuma pá, que eu acho que a estrutura fica bem bacana. E a longo prazo eu gosto mais da espuma pá do que a manta. Mas se você não tiver, né, acesso a essa espuma, se você fizer uma dublagem muito legal, você vai ter um acabamento também ainda superior nas suas peças do que se você estivesse usando um tecido cru, tá bom? Pra fazer o forro, eu vou usar um tricoline, agora sim, ó, cru, olha a diferença de um tricoline dublado e um tricoline cru, né? E vou fazer também o bolsinho do mesmo material, com o mesmo forro, tá? Que é isso aqui. E eu vou fazer as minhas alças também de sintético, tá? Esse é um Montana bem fininho, Montana Light, e ele, com certeza, eu consigo fazer ele na máquina doméstica. Então, eu vou fazer uma peça bem legal, vai ficar bem estruturada e também na máquina doméstica. Vou usar o zíper de metro, tá? E eu sempre deixo 4 centímetros menor, né, do que a bolsa, porque eu quero ter ali um espaço legal pra dobrar, tá bom? Então eu vou começar aqui pelo matelassê, tá? Da peça, como eu falei, eu tô usando a manta R2 e o tecido de cima dublado. Eu vou fazer uma matelassê normal, ó, já fiz aqui as marcações do meu matelassê. Caso você não saiba bem, eu vou mostrar agora rapidinho como que eu vou fazer, tá? Então eu já fiz a marcação aqui na diagonal, ó, usando régua, tá? E um giz que é bem simples, bem fácil de sair, tá? Tem alguns giz que ficam ali um tempo, então toma cuidado com esse tipo de giz. E fiz a marcação todas, né, na diagonal, de um lado e do outro também. E vou passar agora a costura em todas essas marcações, sem dar retrocesso. No fim de tudo, eu vou passar uma costura ao redor do molde inteiro. Você poderia fazer isso também, que seria só estabilizar o tecido na manta, caso você não queira essas costuras de matelassê também. Fiz matelassê, fiz os dois lados, tá bom? Só pra mostrar aqui, ó, eu tô usando essa linha aqui de poliamida número 60, tô usando ela na parte de cima e uma linha de algodão na parte de baixo. Se você estiver usando industrial, você pode usar essa mesma linha na parte de cima e também na bobina, tá bom? Na parte de baixo
dá nenhum problema. Agora, na máquina doméstica, o ideal é que você use na parte de baixo uma linha que arrebente fácil. Então, ou você usa uma linha de algodão, ou você usa uma linha de bordado, que é de poliéster, poliamida, mas ela arrebenta mais fácil. Então, se der algum problema, embolar alguma coisa, não vai estragar sua máquina. Então, agora eu vou fazer o bolso de fora. Como eu tô usando um tecido já dublado, ó, que ele já é durinho, eu não vou fazer matelacê. Mas se você estiver usando um tecido sem dublagem, aí você poderia fazer um matelacê no bolso também. Ó, então eu vou colocar aqui, tá bom? Por cima do forro, o direito do meu tecido com o direito do forro, tá? E vou deixar o forro bem retinho. Como o forro não tá dublado, ele vai ter uma elasticidade a mais. Então, eu vou puxar ele um pouquinho, tá bom? Sempre. Deixar ele bem certinho, pra que ele não fique sobrando, tá? Aqui. Então, vamos lá. Vou costurar a volta toda, tá? Ó, as laterais, o fundo e a, né? Uma lateral, o fundo e a outra lateral. Eu vou deixar um dos lados maiores aberto. Começa. Dá o retrocesso no começo. Então, aqui eu já cortei o bolso e vou cortar aqui, ó, tá bom? Os excessos dos cantinhos do bolso, ó. Porque na hora que eu virar vai ficar mais bonitinho. E eu viro. Eu já gosto de ir virando e arrumando aqui, ó. Tá? E aqui, ó, depois eu vou dar uma vincadinha no meu próprio material, ó, pra deixar essa parte do forro bem pra dentro. O máximo pra dentro que eu conseguir, né? Pra que ele não fique aparecendo muito. Como eu já tô usando um verde que vai combinar com alguns detalhes da parte de fora, tudo bem se aparecer só um pouquinho, tá bom? Mas eu gosto muito de levar isso bem em consideração na hora de fazer a peça, pra ela ficar bem bonita. E aqui eu vou fechar esse bolso com um detalhe do sintético que eu vou usar pra fazer a alça. Eu vou usar aqui, ó, uma tirinha, tá? De 2 centímetros. Eu sempre faço um pouquinho maior, mas aí com a medida do meu bolso, tá? Pode fazer um pouquinho maior e aí você corta o excesso. Do próprio sintético, caso você não queira fazer de sintético, você pode fazer com biés. Você pode virar a boca, né, do bolso dessa maneira aqui, ó. E fazer um pesponto, tá? Mas como a gente vai fazer do lado de fora, a gente pode fazer ela mais gourmetzinha, né, ó. Uma outra dica, se você tá aprendendo, eu posso até fazer agora. Dessa maneira. Fazer uma costurinha, assim, ó, deixar ele aberto, fazer uma costurinha aqui e depois virar essa parte e fazer uma outra costurinha por cima. Então, se você tá aprendendo, isso vai te ajudar ainda mais do que só já deixar ele fechadinho e costurar os dois juntos. Porque às vezes o problema é que a gente não consegue pegar a costura em cima e embaixo, né? Vou aproveitar, não ia fazer dessa maneira, mas pensando aqui em vocês. Colocar aqui, ó, um pezinho de máquina. E vou costurar. Não precisa do retrocesso. Prontinho, ó, agora que eu já prendi uma parte do meu sintético, ó, tá? Aqui, eu vou virar, aí, pra te ajudar, você pode prender, sim, com um prendedorzinho aí, tá? Pra ir virando bem bonitinho e pra ele ficar todo no mesmo tamanho, tá? Ó. E agora, sim, eu vou passar pela parte da frente, vou pespontar. Aí a gente não corre risco de atrás ficar solto, nem nada disso. E pra começar, já pra minha máquina não enganchar, eu já vou passar um silicone, tá bom? Silicone de máquina, ou óleo, ou hidratante, o que você tiver aí pra te ajudar a fazer o sintético correr melhor na máquina, tá? Como que eu passo? Eu passo um pouquinho pra ele não sujar o tecido, ó. Eu vou passando nele inteiro já, tá? E aí, fica mais limpo e não fica caindo nada no tecido. Começa essa partezinha aqui com retrocesso, então isso pode ajudar a enganchar aí. Começa um meio centímetro pra frente e depois faz o retrocesso. Prontinho, ó. Vai ficar assim. Né? Do outro lado pode ficar com umas 2 costurinhas,
Mas ok, tá dentro, né? É mais bonito ficar com 2 costurinhas do que ficar alguma coisa aberta. E do lado de fora ele vai ficar bem bonitão. Aqui eu já peguei, meu bolsinho já está pronto. Peguei um dos lados, tá bom, da bolsa. Vou achar o pique da parte de cima e da parte de baixo. E vou fazer uma marcação bem no meio aqui, ó. Tá? De pique a pique. Ok? Vou fazer uma marcação com giz mesmo. Depois tem que lembrar de tirar todo esse giz, né? Limpar todo esse giz. Vou fazer uma marcação também no meio do bolso, tá? Ó, pode fazer uma bem singela mesmo com giz. Sim, ó, tá? E aí, eu vou posicionar assim, tá bom? Em cima do corpo da bolsa. Eu gosto de fazer não muito pra baixo, tá bom? Então aqui eu vou usar 8 centímetros como base aqui. E aí você pode pegar um alfinetinho, tá? Alfinetar essa parte do bolso aqui. E eu vou costurar aqui toda a volta do bolso. Pronto aqui, ó, tá? O bolso da parte de fora, super simples, mas dá um super charme ali, a pessoa tem mais coisas tem mais lugares pra colocar as coisinhas que ela quer. Lembrando que eu fiz o retrocesso no começo e no fim, pro bolsinho ficar bem preso, tá bom? E agora, então eu já vou fazer o forro e vou começar o forro por onde, gente? Pelo bolso também. Então o bolso é igualzinho o de fora, tá? Esse bolso aqui. Então, eu vou passar uma costura na lateral, no fundo, na outra lateral, deixar aqui em cima aberto, vou virar e dessa vez eu não vou fazer o detalhe de viés. Eu vou virar as duas, né, 1 centímetro pra dentro, os dois lados, e vou pespontar. Então, vamos ver que é bem rapidinho. Se você não quiser usar o viezinho, você pode fazer exatamente dessa maneira. Agora, ó, com o bolsinho já virado, eu vou virar assim, ó, 1 centímetro pra dentro, tá? Dos dois lados, que vai ficar dessa maneira. Como eu tô usando só o algodão, só um tecido, eu consigo usar legal aqui um alfinete, ó. Pode ser feito também em viés, tá bom? Com o mesmo material de sintético, tudo que você puder fazer pra melhorar e deixar a peça mais bonita, ok? E vou passar aqui, ó, um pesponto pra fechar a boca do bolso. Então, o processo de colocar o bolso no forro é igualzinho o que a gente fez do lado de fora. A diferença é que eu vou fazer uma costura, né, na marcação que eu vou fazer no meio pra deixar esse bolsinho divididinho. Então, você pode fazer um bolso divididinho de um lado, um bolso maior do outro, do jeito que você achar que vai ficar mais legal ainda. Eu tenho um outro bolso com uma divisória aqui no meio, ó. Na parte de dentro, meu bolso vai ser um pouquinho diferente, tá? Dá pra duas partes. Então, só recapitulando, eu fiz primeiro a costura aqui do meio com retrocesso no começo e no fim. E depois eu fiz a costura em volta do bolso com retrocesso no começo e no fim também, tá bom? Tá ok o nosso bolso já. Prontinho. Então, os bolsos já estão prontos. Eu já vou passar pra parte do zíper e já vou começar a montar a bolsa mesmo, né? Então, vou pegar aqui um terminalzinho, tá? Eu fiz de 4x4, vou deixar sobrar um pouquinho aqui, depois eu faço refilo, né? Eu gosto sempre que sobre um pouquinho. Peguei o mesmo material da bolsa, vou colocar direito do material, né? Direito do tecido da parte de fora com o direito do zíper, tá? Eu tô usando um zíper de 1 metro.
Muito cuidado na hora de passar a agulha aqui, tá bom? Em cima do trilho do zíper, principalmente se você estiver usando, por exemplo, um zíper de metal, tá? Tem que tomar bastante cuidado. Então, cuidado na hora de passar aqui no trilho, tá bom? Se for necessário, passa, né? Vai mexendo no volante da máquina e vai te ajudando a não quebrar nada, tá? Então, ele vai ficar dessa maneira, ó, tá? Eu vou virar assim. E aí, vou fazer uma dobrinha pra dentro, tá? Dessa maneira, ó, tá? Que é um acabamento. E vou virar essa dobrinha para dentro. Assim, ó. Então, ele vai ficar assim do lado de fora e assim do lado de dentro também. E aí, vou passar agora uma costura prendendo tudo isso, tá? Não precisa ser tão na pontinha pra não correr o risco de não pegar, tá? Cuidado na hora de passar em cima do zíper. E aí, depois, tira esse excesso aqui. Vou fazer isso do outro lado também, tá bom? Então, ó, o zíper tá pronto, tá? Os terminais do zíper, ok. Então, eu vou posicionar aqui, ó, o zíper em cima da parte de fora da bolsa, tá bom? Da estampa de fora. E eu falei, né, bem no comecinho eu falei, então eu já cortei o meu zíper 4 centímetros menor do que a boca da bolsa, tá bom? E aí, pra ficar certinho, tá? Mesma medida de um lado, do outro, vai que você cortou um pouquinho maior, um pouquinho menor, a gente vai fazer usando os meios, tá? Então, eu vou também aqui, ó, cortar, fazer um pique aqui, tá? No meio do zíper, tá? E também, de novo, aqui no meio da bolsa, né? Essa daqui é a parte de trás, né? A parte da frente eu já tinha feito. E aqui também já tá com um piquezinho, beleza? Ótimo. E aí, eu vou posicionar, tá bom? O direito do meu zíper, olhando pro direito, tá? Do tecido, que é o tecido que vai ficar do lado de fora. Então, eu vou alinhar os piques aqui. Vou ver se tá tudo certinho de um lado e do outro, tá? Estando tudo certinho, eu vou posicionar na máquina pra costurar. Eu gosto de já costurar com forro, tá? Mas esse lado aqui eu vou costurar primeiro o zíper no tecido e por último o forro, tá? Pra você ver como é que faz tudo certinho, caso você tenha ainda alguma dúvida. Pra fazer a costura desse zíper, eu vou usar o pezinho de zíper, tá? Na máquina doméstica. Se você estiver usando industrial, você pode usar o pezinho normal, tá bom? E o tamanho do calcadorzinho, né? Colocar ele aqui do lado e tá tudo certo. Na máquina doméstica, a gente vai usar o de zíper. E o que eu gosto de fazer? Usar o lado aqui, ó, do pezinho, do zíper, tá? Tudo beiradinha com beiradinha, tá? Bem bonitinho. E ele vai servir aqui, o meu próprio tecido já vai servir como um guia pra eu fazer um zíper bem bonitinho. Não precisa ficar aquele zíper bem certinho ali do lado do trilho, porque aí fica, às vezes, ruim pra pessoa abrir e fechar, tá? Pode deixar o cadarço do zíper aparecendo sem problema, que até dá um charme, né? Então, eu vou usar aqui, ó, como a parte como guia. Então, ó, ele vai ficar assim, ó. Pra ver aí bonitinho, vai ficar dessa maneira. E aí, agora eu vou colocar o direito do meu forro. O direito do forro, que aqui eu sei que tem o bolsinho, tá? Olhando pro direito, tá? Da parte de fora da minha bolsa. Então, pro direito da estampa. Se você quiser pôr um alfinete aqui também, ó, pra ajudar o forro a ficar bem pra baixo mesmo, tá bom? Ó, vou vincar mesmo esse forro, tá? E vou passar um pesponto unindo tudo isso, tá? A parte de fora, né, o zíper que tá aqui no meio e o forro, tá bom? Pra deixar ele bem bonito. Como depois nós
vamos fechar essas laterais, não precisa fazer retrocesso, mas deixa aqui, ó, um pouquinho da linha sobrando, tá? Pra que a linha não se desfaça aqui, pra que o ponto não se desfaça aqui no começo e no fim, tá? E aí, eu vou fazer o mesmo processo do outro lado, tá? Usando o outro lado da bolsa e o forro também. Então, aqui nesse outro lado, ó, eu já peguei a parte de fora da minha bolsa, né? A outra parte de fora que já está com o zíper, tá? Então, eu vou usar o outro lado do zíper que eu ainda não costurei. E aqui meu outro forro, tá? Eu vou unir todo mundo aqui pelo pique, tá? Do meio, como eu fiz lá no começo do outro lado. Aqui. Também vou colocar o forro já de uma vez. Então, aqui já é de um outro jeito. Pra quem já está lá no nível mais hard, já sabe fazer. Você já pode fazer esse sanduíche e passar essa costura de uma vez só, tá? Então, eu vou unir aqui também. Já vou dar uma alfinetadinha aqui também, tá? Pra todo mundo ficar bem certinho, bem retinho. Não correr o risco, né? Tá? Dessa maneira. Então, eu vou fazer um sanduíche da parte de fora do zíper, tá? E da parte do forro. Então, o direito do forro, olhando pro direito do forro que já está, o direito da bolsa, olhando pro direito da bolsa, ok? Então, eu terminei aqui, tá? De unir todo mundo, vou fechar aqui o zíper. E aí, eu vou fazer o pesponto do outro lado também. Vou usar novamente aqui, ó, a mesma medida, né? Do guia aqui, do meu próprio pezinho, ó. Vou começar a costurar. Então agora já tá tomando forma a nossa peça, ó. Então eu já fiz o pesponto na frente, pesponto atrás. Já tô com a peça pronta, eu vou virar, tá bom? Vou juntar as duas partes de fora, tá? O direito com o direito. Agora a gente vai fazer tudo pelo avesso, tá? Então, a gente só vai usar essa parte do avesso. Então, eu juntei as partes de fora e as partes do forro, tá? E aí, uma das coisas mais importantes nessa hora é alinhar essas laterais aqui, ó, tá? Alinhar esses encontros aqui, ó, da bolsa, tá? Ó. Então, aqui ele precisa estar bem contradinho, tá? Onde a gente vai virar, onde vai ficar o zíper, tá? Então, eu vou fechar ela aqui. Fechar não, né? Grampear aqui, ó. E vou grampear ela do outro lado. Por quê? Isso daí precisa estar bem bonitinho, bem alinhadinho, tá? E se a peça tiver cortadinha direitinho, tá? Tudo vai casar aqui, beleza? E aí eu vou começar fazendo aqui uma costura, tá? Da lateral, do comecinho da lateral, da parte de fora, tá? Até o finalzinho do forro aqui. E a gente vai acabar aqui, tá? O outro lado, tá? E vou fazer exatamente o mesmo processo. Vou começar aqui, ó, da parte de fora da bolsa, tá? E aí, quando eu passar o zíper, tá? Eu vou costurar uns 4 ou 5 centímetros aqui pra frente no forro. Vou dar um retrocesso e parar. Depois eu vou costurar essa partezinha aqui de baixo do forro. E vou deixar essa lateral aberta pra eu conseguir virar a bolsa, tá bom? Porque a gente vai fechar ela inteira e aí ela precisa ter um buraquinho por onde virar, ok? Entendeu? E aqui também eu preciso fechar, ó, esse finalzinho aqui do meu forro, porque senão na hora de eu unir o fundo, né, e fazer a caixinha de leite, eu não vou conseguir se essa parte aqui não estiver fechada, ok? Deixei só uma lateralzinha aqui aberta, tá, ó? E aí eu fechei em cima, tá? E embaixo também. Agora eu vou fechar os fundos da peça. Tanto os fundos da parte externa, quanto o fundo do forro, tá bom? Eu vou fazer exatamente os mesmos processos, tá? Vou fechar o fundo aqui e o fundo lá. E agora, eu vou fazer a famosa caixinha de leite, tá? Que é o quê? Eu vou unir essa parte aqui do fundo, tá? Que eu costurei, com essa lateral também costurada. Então, eu preciso encontrar, ó. Eu vou abrir aqui, ó, tá? E eu vou encontrar essas duas costuras,
ok? Eu sempre gosto de virar uma para um lado e a outra para o outro, para não ficar muito pesado na minha máquina, ou abrir a costura dessa maneira. Você pode fazer do jeito que você preferir. Eu vou tombar uma para um lado e outra para o outro, sempre, né, com as duas costuras aqui se encontrando, ok? Então, vou posicionar ela aqui na minha máquina e com retrocesso, tá? Costurei de um lado e agora eu vou costurar do outro exatamente igual. Unir, tá bom? Vou tombar uma costura para um lado, tá? Geralmente para o mesmo lado que você tombou aqui, a costura do fundo. E a costura aqui da lateral pro outro. Ok? Então, o fundo fechado, tá? Ele já está todo fechadinho. Eu vou fazer o mesmo processo agora na parte do forro, tá bom? Ó, eu vou encontrar a parte de baixo, tá bom? Do fundo do forro e a lateral do forro, tá bom? Vou encontrar as duas, tá bom? Achei a reta e vou passar uma costurinha aqui. Que está tudo costurado, tá bom? O fundo do forro, o fundo da peça. O que a gente vai fazer, gente? A gente vai usar aquele buraquinho que a gente deixou aberto e virar a peça. Vamos lá. Deixa aqui já, ó, o zíper um pouco aberto, tá? Um pouco não, né? Totalmente aberto. E aí eu gosto de pegar aqui já o fundo da peça, ó, pra já ir virando. Eu gosto de deixar, ó, 2 centímetros pra não ficar muito em cima aqui do terminal do zíper. Tira as linhas extras. E ainda falta a alça, né? Mas a peça já está pronta. Então, ou você pode comprar e fazer a alça como eu vou fazer aqui agora. E sim, dá pra fazer numa doméstica, tá? Faz com silicone lá, eu já vou mostrar, você vai ver que dá pra fazer, mas pra não ficar muito grosso na hora de costurar na peça, e aí você correr o risco de não conseguir aplicar essa alça, você pode fazer como eu e aplicar com o rebite. Então, pra ficar bem seguro, eu vou colocar 2 rebites, tá bom? Em cada lado da alça, e vai servir tranquilamente, não vai dar nenhum problema pra minha cliente, nem pra mim de arrebentar, por exemplo. Então, eu vou fazer aqui uma alça, tá? Eu quero uma alça fina. Eu vou deixar já as medidas também no material, então eu não vou ficar me atendo muito a esses detalhes de medidas agora. E aí, eu tenho aqui, ó, o meu material. Eu vou colar ele com a cola spray permanente. Uma outra alternativa é você colar com cola de sapateiro, cola de contato, tá bom? Que também vai dar o mesmo resultado. Mas eu vou colar mesmo, só pra me ajudar na hora de fazer essa costura, tá bom? Lembrando que eu tô usando um Montana Light de espessura 0.7, então ele é bem fininho, tranquilo de costurar na máquina doméstica e na máquina industrial, então nem se fala, tá? Quando você for usar a cola, tanto essa cola quanto a de contato, eu sugiro que você faça esse processo até antes, né? Deixe lá a cola secando, faça todo o processo, deixe ela secar bem e depois você coloque ela na máquina, tá bom? Cola, espera um pouquinho, tá? Até ela pegar um pouco a aderência, tanto essa de permanente, a de contato mais ainda, tá? Então espera um pouquinho e aí ela vai fazer a colagem muito mais fácil. Então, ó, eu vou colar aqui, tá? Sempre essas pontinhas, eu dou uma chanfradinha nela aqui, né? Dou eu corto um pouquinho mais pra dentro, pra não me atrapalhar aqui na hora que eu for fazer essa viradinha aqui da alça. E eu vou virar, ó, metade pra dentro, tá?
colando. Quem gosta ou quer fazer bem certinho, pode usar com a ajuda de um martelinho, por exemplo, para ajudar a deixar bem retinha. Vou fazer com a mão, mesmo que é mais pra me ajudar a deixar a peça coladinha e pra que ela não fique andando na hora de costurar, tá? E esse outro lado, né, eu vou colar aqui também, tá? Se ele tiver pouca aderência, porque nessa parte aqui não tem cola, então você não precisa ficar colocando mais cola. Você pode simplesmente, ó, ir grampeando ela assim, tá? Pra ela ficar bem legalzinho. O importante, ó, é que uma parte do sintético, essa que sobrou, fique aqui, ó, tá? Pra que quando eu passar o pesponto desse lado, eu consiga pegar certinho, né, a alça, e desse lado aqui também, tá bom? Então, eu vou colocar um lado pra dentro, o outro também, e aí eu quero que o meu pesponto pegue ela inteirinha. E agora, eu só vou passar essa alça inteirinha, tá? Na máquina e pronto. Lembrando que eu vou fazer o mesmo processo nas duas alças, vou colar, vou dobrar assim toda direitinho. Você pode usar a alça pronta também, tá bom? E se for fazer em sintético e for costurar pesponto, né? For fazer um pesponto, passar o silicone pra andar bem na máquina, tá bom? Um detalhe só antes de fazer a alça, ó, é que eu vou tirar esse excesso assim, ó. Vou fazer como se fosse um Vzinho, vou mostrar já. Ó. Dessa maneira, ó. Tá? Pra que aqui, bem aqui nessa parte do cantinho, não fique um acúmulo de material e não seja tão difícil de você conseguir costurar na sua doméstica também. Se você estiver fazendo na industrial, você já não precisa tirar esse excesso, só se você quiser, só que fica legal. Não vai dar problema nenhum, claro, porque a gente vai prender essa parte na bolsa com o rebite, então não vai ficar aparecendo essa parte aqui. Então a gente pode facilitar a nossa vida aí tranquilamente. E aí eu vou passar o meu silicone, tá bom? Na peça. Você pode passar outras vezes se você achar que é necessário, tá? No decorrer da costura, tá? E vou começar a costura aqui, ó, tá? Não exatamente aqui do comecinho. Vou começar uns 2 dedinhos pra baixo, uns 3 centímetros pra baixo. Aqui no final, quando eu encontrei os últimos pontos, ó, eu deixei um ponto subir em cima aqui do outro, tá bom? Então, eu fiz um ponto sobre o outro e vou puxar aqui, tá? Pra fazer um acabamento mais bonito na peça, tá? Esse excesso aqui de material a gente corta, se você estiver usando linha de poliamida pode queimar pra selar ela. E tá certo, tá prontinha, agora é só arrebitar na peça. Então, eu fiz a alça com a medida de 65 centímetros, tá? No material, na descrição. E aí, eu quero que ela fique uma alça de ombro. Então, eu não vou deixar ela tão separada, tá? E, na verdade, porque eu não gosto mesmo. Então, eu vou deixar 15 centímetros entre uma e outra, ok? Então, eu vou pegar aqui, ó, o meio. Vou aproveitar que já tem aqui um resquício do giz que eu tinha colocado lá no começo, ó, tá? Se você for fazer essa alça em alça pronta, você pode já aplicá-la depois que você terminar de colocar o zíper. Terminei de colocar o zíper, pespontei, eu já posso colocar minha alça aqui e costurar, tá? Também dá, super dá. Então, eu vou contabilizar aqui, ó, 7,5 centímetros de um lado e 7,5 centímetros do outro, tá? E 5 centímetros, então eu vou usar a minha régua como base, tá? Ó, 7,5 centímetros de um lado, tá? 15 do outro aqui, ó, 15... Aqui, vou colocar assim pra melhorar pra você ver. Ok? E vou posicionar a minha alça dessa maneira, claro que do jeito certo, né? Ó, dessa maneira, tá bom? 5 centímetros só pra baixo, não vou deixar ela encostar aqui no bolso, tá? Então, ela quase vai encostar. Tá, e vou colocar um rebite aqui e outro aqui pra prender a minha alça bem presa. Mas se você estiver usando, como eu falei antes, a alça pronta, você já pode costurar na peça também, sem problemas, vai dar o mesmo acabamento. Então, eu vou fazer isso dos dois lados, tá? Com um rebite de 2 cabeças, então ele vai ficar aparecendo aqui na parte de dentro, caso você vá fazer o rebite aparecer. É legal que seja um rebite de 2 cabeças, tá? Pra ficar bem bonitão. E vou fazer isso dos dois lados e já volto pra mostrar como ficou. Então, ó, prontinho, tá? Ó, já coloquei aqui as alças com os rebites, né? A parte da frente e a parte de trás. Fiz até um risquinho aqui, depois tem que tirar.
E agora só falta uma única coisa, porque se você for rebitar, você pode até fazer antes, ó. Que é fechar o buraquinho, né, que eu deixei aberto aqui no forro. E aí eu coloco na lateral justamente para que ele fique o menos visível possível. Costurar. Fazer um retrocesso simples. E vou finalizar aqui pescontando essa parte. Cheguei aqui no finalzinho, ó. Vou um retrocesso também. Tá tudo certo. Essa daqui foi a minha bolsa. Simples de tecido, mas os detalhes em sintético vão fazer toda a diferença na minha peça. E no meu caso aqui, eu só coloquei rebite sem costurar a alça na peça e ela vai ficar presa do mesmo jeito, não vai me dar problema de jeito nenhum. Só mostrando o detalhe aqui, ó, que eu coloquei o rebite de 2 cabeças, então ele vai ficar mais bonito. Se você for fazer como eu fiz, coloca de 2 cabeças, que não tem problema se aparecer do lado de dentro também, o cliente não vai ficar achando estranho, não vai ficar achando horrível. É uma dica aí. E você não vai ter nenhum sofrimento, não vai sobrecarregar a sua máquina e vai ter um resultado cada vez mais excelente e fora do comum. E essa foi a bolsa de hoje, espero que você tenha gostado. Eu te ensino aqui, você costura aí. Até a próxima aula.